Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao curso de Matemática da Enem 100%. Eu sou o professor Victor Simões e essa é a nossa aula de número 16. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as relações métricas do triângulo retângulo. Esse tema, ele é muito recorrente nas questões do Enem por um motivo específico. Nós vamos falar sobre essas relações e o Teorema de Pitágoras. Teorema esse que, se não o mais conhecido, mas um dos mais conhecidos, né, pelo público em geral, o qual nós vamos abordar. Além desse teorema, nós vamos abordar também elementos relacionados ao triângulo retângulo. Nós tivemos algumas aulas relacionadas a polígonos, quadriláteros, aulas falando só sobre os triângulos, e essa aula especificamente sobre triângulo retângulo, para te ajudar aqui no nosso curso, tá bom? Dando início aqui à nossa aula, vamos falar sobre o triângulo retângulo. Nós falamos de forma geral nas nossas aulas sobre triângulos, mas de forma resumida, o triângulo retângulo é um triângulo que possui o ângulo de 90 graus. Existem diversos triângulos, mas somente o triângulo retângulo possui um ângulo de 90 graus. Portanto, sempre que você ver um triângulo e ele tiver esse ângulo reto, um ângulo de 90 graus, se trata de um triângulo retângulo. E o triângulo retângulo, ele tem alguns elementos que vão compor as relações métricas que nós vamos estudar hoje. Esses elementos estão dispostos aqui na figura e nós vamos estudar eles, considerando aqui um triângulo de vértices, né, ABC, aqui em maiúsculo, e um ângulo reto formado aqui no segmento de reta AD, que representa a altura desse triângulo. Portanto, vamos aqui por partes. O primeiro elemento que nós vamos analisar é a hipotenusa. A hipotenusa é representada aqui pela letra A. Todos os elementos estão em letra minúscula, ok? Então, a hipotenusa é representada pela letra A, que tem a mesma medida do segmento BC. A hipotenusa, ela representa o maior lado de um triângulo retângulo. Portanto, sempre que você quiser saber qual dos três lados de um triângulo retângulo é a hipotenusa, nós estamos falando do lado maior. Caso você se sinta inseguro em relação a qual seria o lado maior, você também pode observar o seguinte: esse triângulo retângulo ABC, ele possui um ângulo de 90 graus bem aqui no vértice A, certo? Nós temos o segmento de reta AB perpendicular a AC. Isso forma um ângulo de 90 graus. A hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus de um triângulo retângulo. Portanto, a hipotenusa do triângulo ABC é o lado oposto BC, ok? Dito isso, nós temos os elementos B e C, que são os catetos. Os outros dois lados de um triângulo, além da hipotenusa, são chamados de catetos. Nós temos ainda o elemento representado pela letra H, que é a medida da altura do triângulo retângulo. Logo, a altura de um triângulo retângulo é a distância do vértice em que se encontra o ângulo de 90 graus até a hipotenusa. Temos ainda outros dois elementos, N e M. N e M são os chamados projeções dos catetos. Então, considerando, né, o cateto B, por exemplo, ele tem aqui uma interseção com a hipotenusa A, e N representa a projeção do cateto B sobre A. Da mesma forma que M representa a projeção do cateto C sobre a hipotenusa A. Então, quando uma questão estiver falando algo relacionado às projeções dos catetos, nós estaremos falando de M ou de N, aqui representados. Dentro dessas relações métricas, nós vimos os elementos hipotenusa, catetos, altura, projeções. E esses elementos, eles estarão inseridos nas 5 relações métricas de um triângulo retângulo. Essas relações são: primeira relação,
o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Segunda relação, a hipotenusa do retângulo é igual à soma das projeções de seus catetos sobre a hipotenusa. Terceira relação, o quadrado da altura é igual ao produto da projeção dos seus catetos sobre a hipotenusa. Quarta relação, o quadrado de qualquer um dos catetos é igual ao produto da projeção da hipotenusa e a própria hipotenusa. E quinta relação, o produto entre a altura e a hipotenusa é igual ao produto dos catetos. Ok. Eu imagino e compreendo que somente aqui com a minha leitura aqui das relações, ou mesmo com a sua própria leitura aqui da nossa tela, talvez não vai ser possível para você compreender, de fato, as relações. Por isso, nós vamos passar uma por uma. O primeiro caso das relações métricas diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Portanto, a nossa hipotenusa A elevada ao quadrado é igual os catetos, a soma dos catetos B mais C. No entanto, não é só os catetos, é o quadrado dos catetos. Então, a hipotenusa A ao quadrado é igual ao cateto B ao quadrado mais C ao quadrado. Essa relação é a relação mais conhecida. Isso porque o nome que se dá a essa relação é Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras é justamente a relação que nos dá o conhecimento de que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Uma coisa que eu vou fazer aqui no decorrer das nossas aulas, em alguns momentos, é a demonstração de alguns teoremas. Então, como eu fiz, por exemplo, acho que os teoremas de Tales, mas aqui nós vamos apresentar a demonstração do teorema de Pitágoras, para que você possa, dentro dessa demonstração, identificar algumas conexões com outras propriedades e outros temas matemáticos, ok? Então, vamos analisar o seguinte. Nós temos um determinado triângulo ABC. Esse triângulo ABC, ele possui aqui, no meu vértice C, um ângulo de 90 graus. Ok? Portanto, esse triângulo pode ser considerado triângulo retângulo. Se o ângulo de 90 graus está no vértice C, o lado oposto a esse vértice é chamado de hipotenusa, que está representado pela letra C aqui. Logo, nós temos os catetos AB e a projeção desses catetos em ME. Ok? Nós vamos afirmar e comprovar, primeiro, que nesse triângulo ABC existem ainda dois triângulos. Ou seja, nós temos nessa imagem três triângulos, correto? Nós temos o triângulo ABC, o triângulo BCD e o triângulo ACD, correto? Então, nós temos três triângulos. E nós podemos afirmar que esses triângulos menores, eles são semelhantes ao triângulo ABC. Como que nós podemos afirmar isso? Na aula passada, nós falamos sobre semelhança de triângulos. E existiam três casos em que o triângulo poderia ser semelhante a outro. O primeiro caso era a semelhança ângulo-ângulo, que dizia que quando dois triângulos possuem dois ângulos correspondentes iguais entre si, eles eram semelhantes. Ou seja, se você tiver dois triângulos e eles dois tiverem dois ângulos de mesma medida, eles são semelhantes. Vamos fazer a validação entre os triângulos aqui da nossa imagem. Então, nós temos, por exemplo, o triângulo ABC, triângulo maior. Esse triângulo possui três ângulos. O ângulo reto de 90 graus, no vértice C, um ângulo no vértice A, que nós não vamos saber o valor, um ângulo agudo, e um ângulo agudo no vértice B. Então, nós temos um ângulo reto, dois ângulos agudos em A e B. Vamos verificar a semelhança do triângulo ABC com os outros dois triângulos. Primeiro, o triângulo BCD. No triângulo BCD, aqui representado, nós temos um ângulo de 90 graus. Onde, professor? Cadê o ângulo de 90 graus?
O ângulo de 90 graus, ele está formado de forma perpendicular aqui, entre os segmentos CD e BD, bem aqui. Forma-se um ângulo de 90 graus. Então, o triângulo maior tem um ângulo de 90 graus e o menor também. Eles têm um ângulo em comum. E no triângulo BCD, nós temos o ângulo agudo B, que possui a mesma medida nos dois casos. Portanto, nós temos já dois ângulos semelhantes entre os dois triângulos. Dessa maneira, nós podemos dizer que esses dois triângulos são semelhantes. A mesma relação nós vamos conseguir fazer entre o triângulo ABC e o triângulo ACD. Perceba que o triângulo ACD ele também possui um ângulo de 90 graus e possui o ângulo agudo A, que é igual ao ângulo de A de ABC. Logo, eles são semelhantes. Sabendo que eles são semelhantes entre si, eu vou fazer aqui algumas relações de razão e proporção entre os lados desse triângulo. Então, triângulos semelhantes significa que os lados deles são igualmente proporcionais. Portanto, eu posso dizer o seguinte: considerando o triângulo ABC, eu tenho a hipotenusa C e o cateto A. E considerando o triângulo BCD, eu tenho a hipotenusa A, perceba que a hipotenusa aqui é A, pois ela é o lado maior que está oposto ao ângulo de 90 graus de BCD. Então, eu tenho a hipotenusa A e tenho um cateto M. Se esses dois triângulos são proporcionais, significa que a proporção entre os lados deles é igual. Logo, a razão que eu tenho da hipotenusa sobre o cateto deles é igual. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar a hipotenusa C sobre o cateto A igual à hipotenusa A sobre o cateto M. Isso é verdadeiro, pois eles são semelhantes. Dito isto, eu posso multiplicar aqui em x, A vezes A igual a A ao quadrado, que é igual a C vezes M. Essa mesma relação nós podemos fazer com o outro triângulo. Então, nós temos aqui, nesse caso, um cateto B, um cateto N e a hipotenusa B. A hipotenusa, o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Fazendo a mesma relação de razão e proporção, eu posso dizer que o cateto a hipotenusa sobre o cateto entre os dois tem a mesma proporção. Logo, aqui, a hipotenusa, estou só trocando, né? Desculpa, pessoal. A hipotenusa C sobre o cateto B é igual à hipotenusa B sobre o cateto N. Essa relação é verdadeira, pois os triângulos são semelhantes. Multiplicando em x, eu tenho que B vezes B é igual a B ao quadrado, que é igual a C vezes N. Então, eu tenho duas relações aqui. A ao quadrado é igual a CM, B ao quadrado é igual a CN. Somando essas duas expressões, eu tenho a seguinte expressão. A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C vezes M mais C vezes N. Só que eu posso, o C, ele existe nas duas variáveis, Cm e Cn. Eu posso colocar esse C em evidência e substituir esse lado da expressão por C vezes M mais N. Só que quem é M mais N? M mais N tem a mesma medida que C. Portanto, C vezes M mais N é a mesma coisa que C vezes C, ou seja, C ao quadrado. Logo, C ao quadrado, que é a nossa hipotenusa, é igual a A ao quadrado, que é um dos nossos catetos, mais B ao quadrado, que é o outro cateto. O quadrado, a veracidade desse teorema, que é o teorema de Pitágoras. Ok? Agora, vamos resolver aqui um exemplo, tá? Esse exemplo ele diz o seguinte: qual é a medida da diagonal de um retângulo, cujo lado maior mede 10 centímetros? Certo? Aqui nós temos algumas informações que você vai precisar inferir a partir dos seus conhecimentos prévios relacionados à matemática. Então, por exemplo, ele começa dizendo que
qual é a medida da diagonal de um retângulo? Então, nós temos duas informações aqui. A primeira é que o nosso polígono a ser analisado é um retângulo. Você sabe representar graficamente, né? Desenhar um retângulo? Sabe qual é o formato? Quantos lados tem um retângulo? Isso é muito importante. Saber as propriedades dessa figura, desse polígono. Então, nós falamos numa aula só de quadrilátero sobre o retângulo. Ele tem dois lados que são opostos entre si, com a mesma medida. Ele possui 4 ângulos de 90 graus. A diagonal, que é a outra informação de um retângulo, ela é o segmento de reta entre dois vértices não consecutivos desse retângulo, que é um polígono de 4 lados. Ele é um quadrilátero. Outra informação é que o lado maior desse retângulo mede 20 centímetros e o lado menor mede 10. Se nós representarmos essa figura graficamente com as informações, nós teremos algo próximo disso. Nós temos aqui um retângulo. Esse retângulo possui dois lados aqui opostos entre si de mesma medida. Aqui a base, né? O lado maior medindo 20 centímetros e o lado menor medindo 10. E uma diagonal que eu chamei aqui de A, que é o segmento de reta que liga dois vértices não consecutivos. Então, esse vértice aqui de cima, ele tem esse outro vértice como consecutivo, porque eles formam um segmento de reta que representa o lado do triângulo, e aqui da mesma forma. Então, a diagonal é entre esse vértice aqui e esse outro, que não é consecutivo a ele. Perceba que a diagonal de um retângulo, quando nós fazemos o desenho dessa diagonal, ela divide o retângulo em outras duas figuras geométricas, dois triângulos. Mas não são quaisquer triângulos. São triângulos retângulos. Como que você sabe disso, professor? Porque um retângulo, ele possui nos seus 4 vértices, 4 ângulos de 90 graus. Então, eu posso dizer que esse ângulo aqui do meu triângulo retângulo é de 90 graus. Todo triângulo que tem um ângulo de 90 graus é triângulo retângulo. Então, eu tenho esse triângulo retângulo aqui, em que eu quero saber a medida A. Esse lado A, a diagonal, é o lado oposto do meu ângulo de 90 graus. Então, eu sei que aqui é a hipotenusa. Eu quero saber qual é a hipotenusa. E eu tenho a medida dos meus dois outros lados desse triângulo, meus dois catetos. Portanto, basta que eu aplique o teorema de Pitágoras, ok? Aplicando esse teorema, eu tenho que A ao quadrado, que é a minha hipotenusa, ou a minha diagonal, é igual a B ao quadrado, que é um dos meus catetos. Coloquei aqui 20 ao quadrado, mais C ao quadrado, que é o meu outro cateto 10 ao quadrado. Então, eu tenho que 20 ao quadrado é igual a 400, mais 10 ao quadrado, que é igual a 100. 400 mais 100 é 500. Eu tenho que A ao quadrado é 500. Mas eu não quero saber quem é a minha hipotenusa ao quadrado ou a minha diagonal ao quadrado. Eu quero saber quem é A. Portanto, eu pego essa potência, passo para o outro lado em formato de raiz. A é igual a raiz de 500 e a raiz de 500 vai ser aproximadamente 22,36 centímetros. Assim eu sei qual é a medida da minha diagonal do retângulo ou a hipotenusa do meu triângulo retângulo. Ok? Dando sequência, nós temos o segundo caso, que diz que a hipotenusa do triângulo retângulo é igual à soma das projeções dos catetos. Isso nós podemos observar dentro da demonstração do teorema de Pitágoras. No momento em que nós tínhamos que C vezes M mais N também era igual a C vezes C. Certo? Então, nós já demonstramos a aplicação do segundo caso. O terceiro caso diz o seguinte: o quadrado da altura de um triângulo retângulo é igual ao produto das projeções do seu cateto sobre a hipotenusa. Então, o quadrado da altura é igual à multiplicação das duas projeções. Caso eu tenha que descobrir a medida da altura, basta que eu saiba as suas projeções, que é justamente aqui esse caso.
Um triângulo cujas projeções do cateto sobre a hipotenusa medem 10 e 40 centímetros tem que altura? Então, a altura ao quadrado é igual a produto das projeções, h ao quadrado é igual a 10 vezes 40, h ao quadrado é igual a 10 vezes 40, 400, passo a potência para o outro lado em forma de raiz, a minha altura é raiz de 400 ou 20 centímetros. Então, para saber a altura, basta que eu saiba as projeções dos catetos. O quarto caso aqui, a nossa quarta relação métrica. O quadrado de qualquer um dos catetos é igual ao produto da projeção da hipotenusa e a própria hipotenusa. Então, se eu preciso saber aqui, por exemplo, a medida de um dos catetos, eu posso chegar nesse valor sabendo a hipotenusa e a projeção desses catetos. Então, para o cateto C, de acordo com aquela nossa figura inicial, o quadrado de C é igual a hipotenusa vezes n, que era a projeção de C. E o quadrado de B era igual a hipotenusa vezes m aqui, né? Ok? Vamos ver esse exemplo. Sabendo que a hipotenusa de um triângulo mede 16 centímetros e que uma de suas projeções mede 4 centímetros, calcule a medida do cateto adjacente a essa projeção. Vamos ver o seguinte. O cateto adjacente a uma projeção pode ser encontrado a partir de qualquer uma das relações métricas. Nós podemos utilizar c ao quadrado igual a m ou b ao quadrado igual a n, não importa. Pois o exemplo não especifica qual dos dois catetos em questão ele está tratando. Então, eu vou utilizar que b ao quadrado é igual a n, sendo b o cateto, a hipotenusa e n a projeção. Logo, se eu quero saber qual é o tamanho do meu cateto B, eu tenho a hipotenusa 16 centímetros e a minha projeção 4. 16 vezes 4 é igual a 64. Então, eu tenho que meu cateto ao quadrado é 64, passo a potência para o outro lado em formato de raiz, cateto é igual a raiz de 64, que é igual a 8 centímetros. Ok? Vamos para o nosso quinto caso, a nossa quinta relação métrica, que diz o seguinte. O produto entre a altura e a hipotenusa é igual ao produto dos catetos. Então, se eu multiplicar a altura do meu triângulo pela hipotenusa, dará o mesmo valor que se eu multiplicar os meus dois catetos. Então, se eu souber 3 desses 4 valores, eu posso achar o outro. Se a questão me pede a altura, por exemplo, eu sei que a altura é igual ao cateto B vezes C, dividido pela hipotenusa A. Então, por meio desses 5 casos, essas 5 relações métricas, eu posso achar qualquer um dos meus elementos métricos do triângulo retângulo. Ok? Vamos ver aqui o seguinte exemplo em relação a esse último caso, essa última relação. Qual é a área de um triângulo retângulo? Inclusive, na verdade, não é em relação aqui, é em relação ao tema todo. Tá? Vamos ver um exemplo aqui e algumas questões mais práticas relacionadas ao formato, né, de questão que o Enem cobra para triângulo retângulo. Okay? Vejamos o seguinte caso. Qual é a área de um triângulo retângulo cujos lados possuem as seguintes medidas: 10, 8 e 6 centímetros? Ok? Vamos começar pensando aqui um pouco sobre o que essa questão está pedindo e como exatamente a gente vai executar, tá? Nós temos aqui que a questão nos pede a área de um triângulo retângulo e nos dá os 3 lados. Ou seja, nós temos os 3 lados, nós temos hipotenusa e os 2 catetos. Mas qual é a área de um retângulo, um triângulo retângulo? Né? Nós já vimos em aulas anteriores que a área de um triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. Base vezes a altura dividido por 2. Ok. Então, eu tenho o valor da minha base ou o valor da minha altura? Não sei. Como é que eu posso achar essa minha informação?
Vamos primeiro utilizar, então, a quinta relação. Primeiramente, vamos usar a quinta relação métrica do triângulo retângulo para achar a altura. Utilizando a quinta relação, nós temos aqui, né, que o produto entre a hipotenusa e a altura é igual ao produto dos catetos. Nós sabemos que a hipotenusa representa o maior lado de um triângulo retângulo. Consequentemente, o tamanho da hipotenusa só pode ser 10, visto que os lados desse triângulo retângulo são 10, 8 e 6. Então, eu sei que a minha hipotenusa 10 vezes a altura é igual ao produto, a multiplicação dos meus catetos 8 e 6. Então, 10 vezes H é igual a 8 vezes 6. 8 vezes 6 é 48, então H é igual a 48 sobre 10. Isso é igual a 4,8. Então, eu sei que a altura do meu triângulo retângulo é igual a 4,8 centímetros. E aí, qual é a base do meu triângulo retângulo nesse caso? A base será a minha própria hipotenusa. Então, para calcular a área, você vai utilizar como valor da base o valor da hipotenusa. A área é igual a base vezes a altura sobre 2. Então, a minha base, que é a hipotenusa, é 10, vezes a minha altura, 4,8, dividido por 2. 10 vezes 4,8 é igual a 48, dividido por 2 é 24. Logo, a área desse meu triângulo retângulo é igual a 24 centímetros quadrados. Ok? Vamos dar sequência aqui na próxima questão. Essa questão diz o seguinte. Calcule... desculpa aqui, eu li calcule. Carlos e Ana. Carlos e Ana saíram de casa. O professor também erra. Carlos e Ana saíram de casa para trabalhar, partindo do mesmo ponto, a garagem do prédio onde moram. Após 1 minuto percorrendo um trajeto perpendicular, eles estavam a 13 metros de distância um do outro. Se o carro de Carlos fez 7 metros a mais que o de Ana durante esse tempo, a que distância eles estavam da garagem? Então, veja bem, nós temos aqui a seguinte questão. Temos duas pessoas aqui, Carlos e Ana. Eles estavam saindo para trabalhar e eles saíram de um mesmo ponto em comum. Qual o ponto em comum? A casa deles, né? A garagem, na verdade, do prédio deles. Ambos saíram em direções opostas e perpendiculares ao prédio. Por que essa informação de perpendicular ao prédio é importante? Se eles estavam perpendiculares entre si, esse trajeto deles forma um ângulo de 90 graus. Okay? Então, a gente tem essa informação de um ângulo de 90 graus aqui. Após 1 minuto, eles percorreram essa distância e estavam a 13 metros de distância um do outro. 13 metros representados aqui. Então, nós temos, nessa representação gráfica, um triângulo retângulo. Nós temos um triângulo com um ângulo de 90 graus. Então, ele diz que a distância entre os dois carros é de 13 metros, mas ele ainda fala que Carlos fez 7 metros a mais do que Ana. Logo, essa distância aqui que representa Carlos tem 7 metros a mais do que a distância que Ana fez. Então, eles querem saber a que distância eles estavam da garagem. Qual é a distância de Carlos para a garagem, ou seja, qual é a distância desse cateto, e qual é a distância de Ana para a garagem, a distância desse outro cateto. É isso que a questão está te pedindo. Nós temos triângulo, retângulo, temos aqui a medida da hipotenusa, que é 13 metros. Essa medida aqui, né, esse lado do triângulo é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. E nós temos a medida dos outros dois catetos para descobrir. Nós podemos dizer que a medida de Ana é x e a medida de Carlos é x mais 7. A medida de metro x, que é igual a de Ana, só que mais 7. Que isso a gente sabe porque o carro de Carlos fez 7 metros a mais. Dito isso,
nós vamos poder relacionar as informações dessa questão dessa maneira. Os lados do triângulo retângulo formado nessa questão são a hipotenusa de 13 metros, o cateto maior, que é o cateto de Carlos, 7 mais x, e o cateto menor, que é o cateto de Ana, 7x. E nós temos aqui o teorema de Pitágoras. Basta que a gente substitua essas informações no teorema. Substituindo, nós vamos ter que a hipotenusa 13 ao quadrado é igual a 7 mais x ao quadrado mais x ao quadrado. O que é que eu preciso descobrir? Quem é x. Se eu descobrir quem é x, eu sei qual é a distância que Ana percorreu, que é igual a x, e eu sei a distância de Carlos, que é x mais 7. Então, vamos ver o seguinte. 13 ao quadrado é igual a 169. Ok. 7 mais x ao quadrado é igual a um produto notável. Então, quando nós temos, entre parênteses aqui, um número conhecido mais uma variável, tudo isso elevado ao quadrado, chama-se de produto notável. Como é que a gente resolve esse produto notável? Qual é o valor correto para esse produto notável? Existe uma fórmula para isso, que é o quadrado do primeiro número mais 2 vezes o primeiro número vezes o segundo número mais o quadrado do segundo número. Vamos colocar isso em prática. O quadrado do primeiro número, 7 ao quadrado, que é igual a 49, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo número. 2 vezes 7 é 14, vezes x, 14x, mais o quadrado do terceiro número, do segundo número, né? Que é x ao quadrado. Portanto, 7 mais x, tudo isso ao quadrado, é igual a 49, mais 14x, mais x ao quadrado. Tudo isso somado ao x ao quadrado aqui que nós já tínhamos. Então, nós podemos observar que temos 169 igual a 49 mais 14x, mais, somando esses dois, 2x ao quadrado. É uma equação de segundo grau. Nós temos aqui uma equação de segundo grau que nós podemos ainda chegar num valor ainda menor para essa equação, tá? Passando 49 para o outro lado, 169 menos 49, que é igual a 120. Agora, igualando toda essa equação a zero, nós temos que 2x ao quadrado mais 14x menos 120 é igual a zero. Eu ainda posso dividir toda essa equação por 2 para deixar ela irredutível. 2x ao quadrado dividido por 2 é x ao quadrado. 14x dividido por 2, 7x ao quadrado. 120 dividido por 2 é 60. Então, eu tenho uma equação do segundo grau na sua forma irredutível. X ao quadrado mais 7x menos 60 é igual a zero. Como é que eu resolvo uma equação de segundo grau? Através da minha fórmula, de que x é igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Então, se você quer resolver a equação de segundo grau, você vai ter que aprender essa fórmula. Quem é que é b, a ou c? A é o primeiro número aqui da nossa equação de segundo grau, que é o número elevado ao quadrado. Aqui nós temos x ao quadrado, então a é igual a 1. B é o segundo número da minha equação. É um número que contém uma variável que não está elevada ao quadrado, está elevada à primeira potência. Portanto, se essa variável aqui, b, é 7x, b é igual a 7. E c é a minha variável, é o meu número que não tem nenhuma variável acompanhando. No caso aqui, menos 60, tá? O sinal aqui é extremamente importante. Então, aqui é 1 e 7, porque os sinais de x ao quadrado e 7x são positivos. E aqui em C é menos 60. Agora, nós vamos substituir esses valores na nossa fórmula para a resolução de equação de segundo grau. X é igual a menos b. Então, nós temos que b é 7. Então, menos b é menos 7. Se b fosse menos 7, então seria menos 7.
tá? Mais 7, no caso. Então, nós temos menos 7 mais ou menos raiz de b ao quadrado, então raiz de 7 ao quadrado, menos 4ac. 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 60. Isso dividido por 2 vezes a, que é 1. Continuando aqui, nós temos b, nós temos aqui menos 7, mais ou menos 4 vezes 1 vezes menos 60 é igual a mais 240. Então, 4 vezes 1, 4. 4 vezes menos 60 é 240, só que aqui, ó, a gente já tinha um sinal de menos. Menos com menos dá mais. Mais 240 dividido por 2. 49 mais 240 é igual a 289. Então, eu tenho que x é menos 7, mais ou menos raiz de 289 dividido por 2, raiz de 289 é 17. Então, x é igual a menos 7, mais ou menos 17 sobre 2. Tá, professor? Desde o começo você está falando desse mais ou menos. Por que você está trazendo esse mais ou menos aqui? Na equação de segundo grau, existem dois possíveis valores para x. Um valor em que a gente resolve essa solução somando e outro valor em que a gente resolve subtraindo. E é agora que nós vamos achar esses valores de x. Então, eu coloquei aqui um x' e x duas linhas, ok? O x', nós vamos fazer o valor utilizando o símbolo da soma. Nós temos que menos 7 mais 17 sobre 2 é igual a menos 7 mais 17 é 10, sobre 2 é igual a 5. Então, nós temos um possível valor de x para que a nossa equação de segundo grau seja correta, seja igual a zero. E nós temos x duas linhas. É menos 7 menos 17 sobre 2. Menos 7 menos 17 é igual a menos 24, que dividido por 2 é menos 12. Então, para a nossa equação de segundo grau aqui, o x ele é verdadeiro, ou seja, essa equação é igual a zero, se o x for 5 ou se o x for menos 12. Como nós estamos tratando de unidade de medida de comprimento, de distância, não é possível que a medida seja negativa. Portanto, o valor de x que vai corresponder à nossa expectativa, que vai atender a questão, é 5. Logo, se x é igual a 5, eu sei que a medida da distância percorrida por ano é 5 metros e a medida percorrida na distância de Carlos é 7 mais x, ou 7 mais 5, 12 metros, ok? Então, essa é uma questão bem interessante, porque ela envolve os conceitos do triângulo retângulo e ela envolve também equações de segundo grau. Isso é muito possível de ser cobrado dessa forma, tá? É bem comum esse tipo de questão. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Última questão aqui da nossa aula. De acordo com as medidas apresentadas nas alternativas a seguir, qual apresenta os valores de um triângulo retângulo? Nós temos 4 alternativas, com cada uma com 3 medidas aqui de lado. Somente uma delas representa um triângulo retângulo. Tá, Vitor, como é que eu vou saber disso? Você tem 3 medidas. Essas 3 medidas são respondentes aos 3 lados do triângulo retângulo. O que é que a gente tem de relação no triângulo retângulo utilizando a medida dos 3 lados que pode nos ajudar a resolver essa questão? Teorema de Pitágoras. Eu sei que no Teorema de Pitágoras, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. E eu tenho aqui 4 alternativas de medidas de a, b e c. Basta que eu faça agora a validação para cada uma dessas opções. No primeiro caso, nós temos as medidas 14, 18 e 24 centímetros. A hipotenusa é sempre a medida maior, portanto, A igual a 24. Vamos validar se 24 ao quadrado é igual a 18 ao quadrado mais 14 ao quadrado. 24 ao quadrado é 576, 18 ao quadrado é 324, 14 ao quadrado é 196. 324 mais 196 é 520.
que é diferente de 576. Portanto, como a gente viu na demonstração do Teorema de Pitágoras, isso é impossível. Logo, não se trata aqui de um triângulo retângulo, tá? Segundo caso, nós temos as medidas 21, 28 e 32. 32 é a medida maior, logo é a hipotenusa. 32 ao quadrado, que é igual a 1024, é igual a 28 ao quadrado, que é 784, mais 21 ao quadrado, que é 441. 784 mais 441 é igual a 1.225. Só que a hipotenusa ao quadrado é 1.024. Portanto, esse valor não é possível. Isso não é verdadeiro, não se trata de um triângulo retângulo. Terceira opção, as medidas 13, 14 e 17. Nós temos 17 a maior medida, logo ela é hipotenusa. Então, a hipotenusa 17 ao quadrado, que é 289, é igual a 14 ao quadrado, que é 196, mais 13 ao quadrado, que é 169. 196 mais 169 é 365, que é diferente da hipotenusa ao quadrado, portanto, esse não é um triângulo retângulo. Só nos resta uma opção, que vai ser a opção correta, mas vamos fazer a validação. São as medidas 12, 16 e 20. 20 é a nossa hipotenusa, 20 ao quadrado é igual a 400. Então, vamos fazer a validação. 16 ao quadrado é 256. E 12 ao quadrado é 144. 256 mais 144 é igual a 400. Portanto, nós temos que o quadrado da hipotenusa, que é 20 centímetros, igual a 400, é igual à soma do quadrado dos catetos, que também é 400. Portanto, nós temos a validação de que a única opção que representa verdadeiramente um triângulo retângulo é a opção D, com as medidas 12 centímetros, 16 centímetros e 20 centímetros. Ok? Então, essa foi a nossa aula sobre as relações métricas no triângulo retângulo. Então, são muitas relações métricas. Qual é a melhor forma de memorizar, de exercitar, resolvendo questões? Lembre-se que das 5 relações, todas elas são importantes. Mas a principal que você deve absorver e aprender de fato é o Teorema de Pitágoras, a primeira relação, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Ok? Então, espero que você tenha aprendido aqui sobre a nossa aula, sobre o tema da nossa aula. Nos vemos na aula que vem. Até mais.